Eu nunca fui de acreditar nessas histórias de amor à primeira vista ou coisa do tipo. Minha vida sempre foi prática demais para isso, especialmente depois que eu tornei mãe solo. Entre trabalhar, cuidar do meu filho e fazer malabarismo com as contas, romance era algo que simplesmente não estava na lista de prioridades. Foi num dia totalmente comum, uma terça-feira, que aconteceu algo que eu nunca esperava. Estava no mercado do bairro, tentando resolver as compras da semana antes de buscar meu filho na escola. Enquanto andava distraído pelos corredores, acabei alcançando o mesmo pacote de arroz que outra pessoa ao mesmo tempo. Foi engraçado, porque ficamos meio sem jeito, cada um puxando pro seu lado sem querer largar. Olhei pro lado e lá estava ele, Lucas. Um cara com um sorriso meio tímido, mas daqueles que contagia. Ele soltou o pacote primeiro e fez um gesto de vai lá, é seu. Foi só um momento, mas eu me peguei sorrindo sozinha quando ele se afastou. Na semana seguinte, lá estava eu de novo no mercado, e quem eu encontrei? O mesmo cara, Lucas, no mesmo corredor. Dessa vez, ele estava pegando uma bandeja de ovos, e brincou, hoje não vou disputar, prometo. Eu ri e disse algo como ainda bem, porque estou de olho neles. Foi só uma troca rápida de palavras, mas parecia tão natural. Não sei explicar, mas havia algo na forma como ele me olhava, como se me enxergasse de verdade, além da correria e do cansaço que eu carrego no rosto. E então, como coincidência ou destino, comecei a esbarrar com ele toda semana. Sempre no mercado, sempre no mesmo horário. Primeiro achei inteligente, depois descobri que estava esperando encontrá-lo lá. Algo no jeito tranquilo dele me deixou curioso. Conforme as semanas passaram, nossos encontros no mercado tiveram a aparência mais do que coincidência. Era sempre algo casual, uma troca de sorrisos no corredor das frutas, um precisa de ajuda com isso, quando eu tentava equilibrar o saco de batatas e o leite ao mesmo tempo. Mas um dia foi diferente. Eu estava com meu filho, o Gabriel, que insistiu em ir comigo porque queria escolher o cereal dele. Quando Lucas nos viu, se mudou com aquele mesmo sorriso de sempre e fez um comentário bobo sobre como ele também era fã do cereal que a Gabi tinha escolhido. Eu não esperava que meu filho se abrisse tão rápido, mas em minutos eles estavam conversando como se já se conhecessem. Ver o Gabi rindo de algo que Lucas disse me pegou de surpresa, porque ele normalmente é tímido com estranhos. Mas, naquele momento, parecia que Lucas tinha quebrado alguma barreira sem nem perceber. A partir daí, as coisas começaram a mudar. Lucas não estava mais apenas esbarrando comigo no mercado. De vez em quando, ele aparecia do nada, oferecendo ajuda para carregar as sacolas até o carro. Depois de uma conversa rápida, ele soltou algo como até a próxima semana e ia embora, como se aquilo fosse completamente normal. O que me pegou foi que, pela primeira vez em anos, eu me senti confortável com a presença de alguém que não fazia parte do meu pequeno mundo. Ele não era invasivo, não fazia perguntas demais. Apenas estava ali, de um jeito tão discreto e natural que parecia quase surreal. Aos poucos, comecei a perceber que o mercado tinha virado algo que eu realmente esperava ansiosamente, não só pelas compras, mas pela chance de vê-lo de novo. Um dia, enquanto estava na caixa, Gabriel insistiu em carregar as compras no carrinho. Foi aí que Lucas apareceu novamente. Ele brincou, dizendo que o Gabi parecia um super-herói carregando mantimentos para salvar o dia. Meu filho adorou a ideia e começou a mostrar para ele cada coisa que estava no carrinho, explicando o que ia fazer com aquilo como se fosse um plano super importante. Eu fiquei ali, rindo baixinho, observando os dois. Era estranho como Lucas parecia tão à vontade, tão genuíno, mesmo sem ter nenhum motivo para se envolver. Quando terminamos, ele novamente se ofereceu para ajudar a levar as sacolas até o carro. Dessa vez, eu aceito. Durante o caminho, ele contou que tinha sobrinhos e que sabia bem como era tentar acompanhar a energia de uma criança. Essa foi a primeira vez que conversamos mais sobre nossas vidas, mas sem forçar nada, sem aquele peso de quem quer impressionar. Então, conversamos. Depois disso, percebi que ele não era apenas gentil com a Gabi, mas gentilmente comigo de uma forma que eu não estava acostumada.
Ele notava coisas pequenas, como o fato de eu sempre pegar os mesmos produtos ou como eu dobrava a lista de compras no bolso do casaco. Um dia, quando mencionei que Gabi adorava bolo de cenoura, ele apareceu na semana seguinte no mercado com uma receita escrita à mão. Minha mãe fazia essa quando eu era criança, talvez ele goste. Não foi nada grandioso, mas foi tão inesperado que pareceu acontecer por um instante. Aquele gesto simples mexeu comigo mais do que eu imaginava. Ele não estava me tentando conquistar com grandes atitudes ou declarações, mas com coisas reais, quase imperceptíveis, que mostravam que ele prestava atenção de verdade. Naquele dia, enquanto eu colocava as compras no porta-malas, fiquei pensando no quanto Lucas já parecia fazer parte da nossa rotina, mesmo sem que eu tivesse percebido antes. Não era só a Gabi que esperava vê-lo no mercado, eu também. Era uma sensação estranha minha, porque fazia muito tempo que eu não deixava ninguém entrar na vida desse jeito, ainda mais com a Gabi envolvida. Mas Lucas não forçava nada. Ele não pediu mais do que eu estava disposto a oferecer, não fazia perguntas invasivas e nunca passava dos limites. Ele simplesmente estava ali, presente, de uma forma que eu não sabia que sentia falta até então. O mais curioso era que, mesmo sem grandes declarações, ele parecia dizer muito com aqueles gestos simples. O ápice aconteceu em um sábado, o único dia da semana em que eu relatei ir ao mercado, mas preciso passar porque tinha esquecido de comprar algo para o almoço. Quando entrei, lá estava Lucas, segurando uma sacola de maçãs e conversando com uma senhora no corredor. Eu dei um sorriso tímido e fui direto pegar o que precisava, achando que talvez ele nem tivesse me visto. Mas, antes que eu chegasse à caixa, ele apareceu do meu lado. Achei que sábado não era o seu dia de mercado, ele comentou com um tom de brincadeira. Ri e expliquei o motivo da minha visita inesperada. Ele apenas respondeu, acho que foi sorte, então. Não havia nada de jeito como ele disse aquilo, algo que me deixou sem palavras por alguns segundos. Antes que eu pudesse pensar em algo para dizer, ele enviou, me desejou um bom dia e foi embora. Depois daquele sábado, fiquei pensando no que ele disse. Acho que foi sorte, então. Era uma frase tão simples, mas parecia carregar algo a mais, algo que eu não conseguia entender completamente. Na semana seguinte, voltei ao mercado no horário de sempre, e Gabi insistiu em ir junto. Ele estava animado, falando sobre um desenho novo que tinha visto, mas, no fundo, eu sabia que ele queria encontrar o tio Lucas, como já estava chamando. Eu ri e disse para ele não criar expectativas, afinal, era só especial nos encontrarmos lá. Mas, para minha surpresa, lá estava ele, no corredor de sempre, como se soubesse que nos veria. Ele fez uma brincadeira com a Gabi, dessa vez sobre qual suco era o mais poderoso, e antes que eu percebesse, os dois estavam discutindo animadamente enquanto eu empurrava o carrinho. Depois de passarmos pela caixa, Lucas novamente se ofereceu para ajudar com as sacolas. Quando olhamos no carro, ele olhou para a Gabi, que estava mostrando o troféu do dia, um pacote de biscoitos, e disse, "Você cuida bem da sua mãe, hein?" Foi uma frase simples, mas que me pegou de um jeito inesperado. Depois que ele foi embora, fiquei ali no carro, olhando pro volante, pensando no quanto ele já fazia parte da nossa rotina. Mas, ao mesmo tempo, havia um limite invisível entre nós. Ele nunca pediu meu número, nunca tentou se aproximar de forma direta, como se estivesse esperando que eu desse o próximo passo. Isso me deixou confuso. Será que ele queria algo mais, ou será que era só um cara legal? Essa dúvida começou a me consumir mais do que eu esperava. Na semana seguinte, tudo parecia normal. A Gabi estava com febre, então fui ao mercado sozinha, apressada, pegando tudo o que precisava e tentando voltar para casa rápido. Foi estranho não encontrá-lo lá. Fiquei até um pouco aliviada, porque percebi que estava criando uma expectativa que talvez nem fizesse sentido. Mas, quando cheguei à caixa, a moça do atendimento me entregou um bilhete junto com o troco. "Um rapaz pediu para te entregar isso, disse que ia sair antes de você chegar." No bilhete, estava escrito, "Espero que você esteja tudo bem. Até breve. Lucas." Aquilo foi como um soco no estômago. Ele tinha percebido que algo estava diferente, mesmo sem eu dizer nada.
Mas, ao mesmo tempo, a mensagem parecia um adeus. E, de fato, foi. Desde aquele dia, nunca mais o vi. Voltei ao mercado na semana seguinte, e na outra, mas ele não estava mais lá. Era como se ele tivesse desaparecido. No começo, consegui que fosse coincidente, mas depois comecei a aceitar que talvez fosse isso mesmo. Um acaso. Algo que surgiu do nada, que marcou minha vida e a da Gabi, mas que não estava destinado a continuar. Até hoje, não sei ao certo o que Lucas representou. Talvez tenha sido apenas um lembrete de que ainda havia espaço para algo novo na minha vida, ou talvez ele fosse apenas alguém de passagem, com seu jeito tranquilo de deixar tudo melhor por onde passar. Seja como for, não consigo entrar naquele mercado sem esperar, por um segundo, vê-lo novamente. E acho que uma parte de mim sempre vai esperar. Just come share my pillow and rain, rain, go away.